Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé, agora dando continuidade ao livro do Apocalipse, vou comentar dos capítulos 5 a 11. Pegando já o gancho da última aula, que nós ficamos com aquela última imagem de São João diante dos 24 anciãos, do trono, do Cordeiro, certo? Vamos agora ver o que vai acontecer a partir daqui. Depois, quando eu estava preparando essa aula, eu fui prestar atenção num fato, que desde o começo, na verdade, eu fiquei pensando nos vários setes que aparecem no livro do Apocalipse, certo? E como eu falei, que os números das Sagradas Escrituras não são por acaso, nunca são por acaso, principalmente no livro do Apocalipse, que é um livro cheio de imagens, cheio de símbolos, certo? Então, os números eles não estão ali jogados por acaso. E existem 4 grupos principais de setes, certo? 4 vezes 7, que são as 7 igrejas, as 7 cartas às 7 igrejas, e aí dentro desse grupo existe menção a outros setes, as 7 estrelas, 7 espíritos, etc. Mas o principal são as 7 cartas às 7 igrejas. Depois tem o grupo dos 7 selos. Dentro dos 7 selos existem outros elementos também. Depois as 7 trombetas, da mesma forma. E, por fim, as 7 taças. Tá? Então, esses 4 grupos de 7. E eu fiquei me perguntando, o que isso poderia significar. E 4 vezes 7 dá 28. 28 é mais ou menos o ciclo lunar. E o calendário do povo judeu é o calendário lunar. É um calendário lunar, certo? Marcado pelas fases da lua. Os meses são meses lunares, tá? São 12 luas até completar o mês, que são até completar o ano, quer dizer, 12 meses. E aí, como é que se inicia um calendário judaico? Como é que começa o mês? Quando 2 testemunhas veem a lua nova no céu, a lua fininha no céu, no início da noite. E é interessante porque o dia também, para o judeu, começa com o surgimento da primeira estrela. A lua nova é a lua que aparece no início da noite, tá? Ao entardecer. Que cada fase da lua também tem uma parte do dia em que ela abarca e que ela aparece. A lua nova ela aparece no céu no início da noite, a lua minguante aparece pela manhã, a lua crescente aparece à tarde e a lua cheia na alta noite, certo? E aí eu achei isso muito interessante, porque o livro do Apocalipse ele fala de ciclos dos tempos, certo? Fala que no comecinho já fala isso, que o tempo está próximo e está o tempo todo falando de tempo. E eu falei também dessa questão dos vários tipos de tempos, do tempo cronológico, do tempo kairótico, que é o tempo oportuno, a eternidade e a eviternidade, que é onde estão as mitologias. E aqui no livro do Apocalipse é uma mistura desses tempos, certo? Uma ênfase ao tempo, existe uma ênfase ao tempo. E aí no prólogo, fala, pois o tempo está próximo, o tempo está próximo. Que tempo é esse? O tempo oportuno, certo? Esse kairos. Eu acho que até a palavra que está aqui é exatamente isso, está aqui na nota de rodapé. A palavra tempo que está aqui em grego é kairos e não cronos, porque é um tempo oportuno, tempo favorável, o tempo sagrado, certo? Essa ênfase ao tempo. E existe algo que faz com que eu realmente acredite nessa interpretação, porque no início João fala de 2 testemunhas. O livro começa com 2 testemunhas. Eu vou ler o prólogo aqui. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Ele o deu a conhecer pelo seu anjo a seu servo João, que atesta, a testemunha, que atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, segundo o que ele viu. Então João atesta o testemunho de Jesus. Temos 2 testemunhas. 2 testemunhas. 2 pessoas que estão vendo o início dessa lua nova, certo? Porque o tempo está próximo. E é interessante porque, começando ali o mês lunar com a lua nova, as cartas às igrejas
mostram realmente uma introdução, certo? Está começando tudo. E aí está introduzindo os cristãos nesses eventos, tá? Nesse tempo. Introduzindo, falando aos vários tipos de cristãos, aos vários tipos daqueles que estão peregrinando, né? Nós vimos isso na aula passada, então se você não viu, vai lá, certo? Ver em detalhes como é que isso se deu. E a lua nova é uma lua do ar, dividindo as fases da lua nos 4 tipos de elementos, né? Fogo, terra, água e ar. A lua nova é a lua do ar. E o ar é o quê? Movimento, comunicação. As cartas, né? São essa forma de comunicação. Você poderia se perguntar, né? Mas a trombeta não seria o ar, porque sopra, e a carta seria a terra, né? Porque é algo mais material? Não, porque o ar é comunicação. É comunicação, ele simboliza a comunicação. E a trombeta, ela não está sendo tão comunicável quanto uma carta escrita, certo? Está tendo um diálogo, está tendo uma conversa, a carta ela é transportada de um lugar para o outro, existe esse movimento dos ares, certo? Que alcança distâncias, enfim. Então faz sentido as cartas às igrejas serem a lua nova, o princípio de tudo, a lua do ar. Então agora nós vamos entrar, de fato, no capítulo 5, que começa a abertura dos 7 selos. Os 7 selos do livro escrito por dentro e por fora que é entregue na mão do Cordeiro, porque ele é o único digno de abrir o livro. O Cordeiro, evidentemente, é Jesus Cristo. E é uma figura assim, muito peculiar, porque é um cordeiro imolado que está de pé. Né? Não dá pra gente imaginar Jesus em forma de animal, né? Uma forma de um animal que está de pé, que tem 7 chifres, que tem não sei quantos olhos. É claro que isso é, como eu disse, uma pintura, uma tela, para a gente contemplar essa imagem, essa beleza, certo? São João ele está descrevendo uma pintura, é como se as visões dele fossem pinturas, tá? E a gente fica diante dessas imagens, e essas imagens, essas obras de arte que estão na eviternidade, evocam um significado para nós do que é o Cordeiro de Deus, do que é Jesus Cristo, tá? Então, ele recebe o livro e começa a abrir os selos. Os selos são a lua crescente. Esse segundo ciclo de número 7 é a segunda fase da lua, a lua crescente. Depois da lua nova, a lua do ar, vem a lua que se prepara para o ápice, a lua cheia, né? E a lua crescente, ela é a lua do fogo. O fogo é ação, enquanto o ar é comunicação, certo? É movimento. O fogo é movimento também, mas é um movimento mais ativo, certo? São acontecimentos, porque o fogo é aquele que consome, certo? É aquele que destrói, que ilumina e aquece, mas que consome as coisas, ele se movimenta, tá? Então fogo é uma ação. Que ações são essas? Né? Começa a se abrir os selos e começam a surgir acontecimentos que envolvem as pessoas a quem foi dirigida as cartas. Vamos ver isso daqui. O que é interessante é que existe de fato um paralelo, né? Não perfeitinho por A mais B, porque São João ele não faz alegorias, certo? Não são alegorias assim. Então, não dá pra gente pegar, né, primeiro selo, primeira igreja, primeira trombeta, primeira taça, perfeitinho, né, quadradinho, e encontrarmos ali um paralelo, um análogo muito perfeito. Mas existe sim uma ligação entre uma coisa e outra, né? Dá pra gente ver isso daqui. Vamos lá. O primeiro selo. Quando abre o primeiro selo, o primeiro ser vivo daqueles 4 que estão ao redor do trono, certo? Vamos nos lembrar aqui. O leão, o touro, o homem e a águia, certo? Todos eles com 6 asas, com vários olhos, etc. Mas são os 4 seres vivos que estão ali ao redor do trono. Quando abre-se o primeiro selo, o primeiro ser vivo, o leão, diz: vem. E aí vê um cavalo branco. Um cavaleiro montado no cavalo branco com arco e coroa. Esse cavaleiro ele se parece muito com o cavaleiro que aparece no livro dos Macabeus, no segundo livro dos Macabeus, para lutar ao lado do povo de Deus. Macabeus 11:8, aparece um cavaleiro com armaduras de ouro, coisas de ouro, quer ver? De repente, quando ainda se encontravam perto de Jerusalém, apareceu à sua frente um cavaleiro revestido de branco e empunhando armas de ouro.
vestido de branco com armas de ouro. Né? Então, se parece com esse cavaleiro aqui. O que isso quer dizer logo de cara? Quando a gente fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, existe, né, uma aura em torno desses cavaleiros, uma aura de medo, de pavor. Não é? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. A destruição, a morte, a fome, a peste, a guerra. Não é? Tudo bem, existe essa imagem. Só que vamos nos lembrar aqui que São João está escrevendo o seu livro para dar esperança aos cristãos perseguidos. Não é outra coisa. Não é para dar desespero. Não é? É para dar esperança, é um consolo aos cristãos perseguidos. Tipo assim, os cristãos estão morrendo, à torta e à direita, estão sendo martirizados pelo imperador, estão sendo forçados a prestar culto ao imperador, né? Tá um caos. E aí São João escreve o livro do Apocalipse. São João dá ao povo o livro do Apocalipse. Esse livro, assim como o livro do profeta Ezequiel, é para o povo, quando ver isso, quando ler isso, ter esperança. Bem-aventurados que ouvem, né? Os que ouvem, bem-aventurado o que lê, e mais bem-aventurado aquele que guarda essas palavras, é o que está lá no prólogo. Né? Feliz, bem-aventurado, feliz, tem esperança. Por quê? Essas coisas que vão acontecer, os tempos que estão próximos, não são desespero aos cristãos. Jesus disse também no Evangelho, quando começarem a ver essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças, pois a vossa libertação está próxima. É para dar esperança. Tá? Então todo o caos, toda desordem, toda destruição que o livro do Apocalipse está descrevendo, não é para amedrontar os cristãos, muito pelo contrário, é para dar esperança aos cristãos. Quer dizer, o tempo está próximo, o fim desse caos está chegando, certo? Apesar de parecer que vem mais caos, não, é para botar ordem na casa, é para arrumar a casa que isso vai acontecer, certo? Então, o que vem aqui dos selos, das trombetas e das taças, não é para desesperar os cristãos, pelo contrário, tá? Vamos lá. Então, o que esses 4 cavaleiros podem representar? Vamos ver um por um. O segundo selo abre-se e o segundo ser vivo, que é o touro, diz vem. De repente surge um cavaleiro com um cavalo vermelho e trajando uma grande espada, né? Empunhando uma grande espada, quer dizer. O terceiro, que é o homem, diz vem, né? Quando abre-se o terceiro selo, e aí vem um cavaleiro montado num cavalo preto, que carregava uma balança na mão. E aí ele ouviu saindo do meio dos 4 seres vivos uma voz dizendo assim: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não estragues o azeite e o vinho. Né? Para mostrar a balança e o que quer dizer isso. Né? 1 medida de trigo, que era pouco, por 1 denário, que é o salário de um dia. Certo? Quer dizer, não está tendo fartura. Né? Não está tendo fartura, pelo contrário. E aí, por fim, o 4 cavaleiro vem, né, que é o 4º ser vivo chama, que é a águia, chama, e aí vem um cavaleiro montado num cavalo esverdeado. Uma coisa interessante, o nome do cavaleiro é a morte. Em grego, Thanatos. Thanatos, o deus da morte para os gregos. Então, São João, olha só, né, e ele carrega o Hades consigo, o Hades. São João está escrevendo para os judeus helenizados, certo? Eles têm consciência do que São João está falando aqui, certo? Não é uma referência qualquer à mitologia grega ou simplesmente o uso das palavras gregas para descrever a realidade, né? Que Thanatos significa morte, Hades é o mundo inferior, o mundo dos mortos, o Sheol para os judeus, né? Gente, não é por acaso essas coisas, tá? Então a gente tem que entender também o que o símbolo na mitologia representa para compreender o que está aqui no cristianismo, certo? Então, o Thanatos, o cavaleiro da morte, o deus da morte para os gregos, era aquele, de fato, que carregava consigo a morte, que ceifava as almas, certo? Irmão de Hipnos, o sono, tá? O sono, irmão da morte, né? Hipnos e Thanatos. E o Hades é o mundo dos mortos, a mansão dos mortos. Não havia paraíso no Hades, certo? Para os gregos, o Hades era o mundo inferior, para onde todas as almas iam, salvo aquelas que os deuses arrebatavam para o Olimpo, que foram pouquíssimas, né? Ou aquelas que eram transformadas em constelações. Então existem 3 tipos de morte para os gregos: os que vão para o mundo inferior, os que vão para o Monte Olimpo e os que vão para as constelações. Então, aqueles que vão para o mundo dos mortos são
a grande maioria. E no mundo dos mortos existem vários tipos de prisões, vários tipos de condenações, certo? Mas, acima disso, além dessa questão da condenação, é de fato onde os mortos vão morar, certo? Onde a massa dos mortos vão morar. E eu não me recordo agora de onde é que vem essa tradição, né, na cultura greco-romana, né, se é de origem romana mesmo, mas existe um pedaço do Hades, que são os Campos Elíseos, onde não existe sofrimento. É uma espécie de paraíso no inferno, tá? Ou, digamos que, o jardim do deus Hades, o deus da mansão dos mortos, certo? E paraíso é isso, né? O jardim de um rei. Então, mas mesmo assim não existe essa ideia de salvação da alma, né, de felicidade eterna. Para os gregos não havia nada disso, nada disso. Mas fala dessa mansão dos mortos. E para os hebreus, certo? Para o povo judeu, havia o Sheol, a mansão dos mortos, para onde de fato as almas iam, o mundo subterrâneo, tal como o Hades, até a chegada do Messias, que iria pegar as almas dos justos que estavam ali, deixando os condenados no sofrimento eterno, né? Um pouco mais abaixo do Sheol, digamos assim, e arrebatando essas almas justas para o lugar que ele foi preparar para nós, certo? Então esse cavaleiro, essa morte, num cavalo esverdeado, e ele teve poder de ferir a terça parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então é a morte, certo? Esses 4 cavaleiros, eles falam de inúmeras coisas, tá? Todos dos setes, né, dos grandes setes, os 4 primeiros são diferentes, são mais brandos. Como, por exemplo, as cartas às 7 igrejas, nas 4 primeiras, parecia que havia um distanciamento maior de Deus. Nas outras 3, parecia que se misturava um pouco mais, estava mais perto ali. O vício e a virtude estavam mais misturados e a gente não sabia distinguir muito bem. Como, por exemplo, na carta de Filadélfia, que houve mais elogios aos os membros da igreja de Filadélfia do que crítica ao vício, né? Assim como na última, de Laodiceia, não, perdão, na antepenúltima, de Sardes, né? São as 3 últimas, né? A de Sardes fala, você julga estar vivo, mas está morto. É algo muito íntimo, né? Algo muito mais íntimo do que, sei lá, aderir a uma heresia, tem preguiça, né? Perdeu o primeiro amor, como as outras, né? As coisas estavam muito mais evidentes, mais escancaradas nas 4 primeiras. Nas 3 últimas estava uma coisa mais íntima, mais próxima. Aqui também os 4 cavaleiros, depois mais 3 selos, certo? Os 3 são mais pesados, tá? Então existe essa divisão também, né, de 4 e 3, dentro dos grupos de 7. Vamos ver as outras depois, né? Mas aqui, o que esses 4 cavaleiros podem representar? Eles tanto podem representar algo benéfico, certo? Algo benéfico, como virtudes, né, estágios em que precisamos passar, quanto uma espécie de descida aos vícios, tá? Além daquele significado geral que nós vemos por aí, né, de serem, né, a guerra, a morte, a fome, a peste, tá? Que são os flagelos, né, que começam a assolar a terra. Mas como seriam esses vícios e como seriam essas virtudes, né? Não seria bem uma virtude, mas uma espécie de iniciação, tá? Vamos lá. O cavaleiro branco, e ligado ali ao primeiro ser vivo que o chama, que é o leão, ele diz muito de um rei, né? Algo que tem ali uma certa glória, tem uma certa pompa, tá? Então fala do vício da soberba, da vaidade, né? Do leão vaidoso, do rei vaidoso, certo? Que empunha um arco na mão, um cavalo branco, certo? Depois vem a ira, o vermelho, com a espada, o cavalo vermelho, certo? O boi, que é o segundo ser vivo que o chama, um boi agitado, tá? Depois o cavalo preto, a escuridão. Essa escuridão já mostra mesmo aquela escuridão que reverbera no corpo, tá?
depois de vaidade, depois de ira, a escuridão ela já está arraigada, já tomou conta, certo? Já tomou conta, essa sombra já tomou conta, tá? E é o homem que chama, é algo muito evidente, porque a imagem de homem, do ser vivo, é encoberta por essa sombra do cavaleiro, tá? Depois de vaidade, depois de ira, já não tem mais nada a esconder. Tudo é sombra, tudo é treva. E aí, por fim, só pode chegar a morte, certo? Só pode ser o fim, só pode ser a condenação eterna, a morte. Mas pode ser em estágios de iniciação. E é interessante que aqui existe um paralelo com a alquimia, mas não na ordem alquímica convencional. Que é a ordem convencional que seria, né, a obra em negro, depois a obra em branco, depois a obra em vermelho, certo? E aqui não, aqui tem a obra em branco, cavalo branco primeiro, certo? Depois a obra em vermelho, depois a obra em negro. Isso é interessante porque, assim, eu não domino muito o simbolismo alquímico, eu conheço mesmo a nível de informação, né, algumas coisas, mas é interessante porque a obra em branco, essa purificação, está em primeiro lugar, começa com a purificação. E o arco, o que é o arco? O arco é uma arma que se dobra, certo? Que se curva toda para poder atingir uma velocidade e uma precisão maiores. Certo? Então a purificação ela envolve todo esse esforço, o esforço daquele que se dobra, que se curva, certo? Para atingir uma precisão e uma velocidade na sua ação, tá? Então o estágio de purificação não é uma purificação passiva, onde eu simplesmente recebo essa limpeza, essa purificação, não, mas quando eu me esforço como um arco que se dobra, certo? A purificação é um ciclo, é uma via de mão dupla, tá? Enquanto eu sou purificado, eu me curvo mais. E quanto mais eu me curvo, mais purificado eu permaneço. Por isso eu recebo uma coroa, tá? A coroa daquele que é purificado, o estágio de purificação. Depois da purificação vem a obra em vermelho, que é uma ação mais precisa, uma ação mais forte, que brilha, que aquece, que ilumina como a chama, certo? E ela penetra como a espada, tá? A ação daquele que passa pelo segundo estágio, né, da obra em vermelho, do touro, né? O que é um touro manso? A gente falou do touro irado, né? Um touro irado, só a gente pegar aqueles vídeos na internet, que foi até proibido isso, né? Uma judiação que fazem com o bichinho, né? Aquelas festas do boi. O pessoal agita um touro e aí na cidade fica aquela palhaçada, aquela presepada, né? O pessoal pirraçando o boi querendo chifrar todo mundo, enfim. Né? Um boi agitado é aquilo. E um boi manso, um boi tranquilo, o que é um boi no pasto, certo? Um boi que tem tudo diante de si e está tranquilo, certo? Em contraste com o cavalo vermelho, tá? Não é uma ira, é uma ação mais precisa. É a ação precisa, certo? Ação eficaz, penetrante como a espada, certo? Depois vem a obra em negro. A obra em negro, ela fala de um autoconhecimento, um mergulho dentro de si, em primeiro lugar, tá? E é o homem, né, que chama o terceiro ser vivo. É o homem, aquele que olha para a sua face, tá? Existe um contraste entre as duas formas de ver os cavaleiros, né? Um contraste extremo. Enquanto um está falando de uma queda, de uma descida ao abismo, a outra está falando de uma subida, certo? Uma subida para o conhecimento de Deus. Né? Nesse estágio, depois de purificado, depois de ter ações muito precisas, né, é necessário esse autoconhecimento. É necessário olhar para o seu rosto, ter conhecimento de si mesmo, certo? Apagando tudo que está ao redor. Por isso a obra em negro, tá? E por isso a balança também. Que a balança, você vai colocar nela qual é o verdadeiro peso das coisas. Qual é o verdadeiro peso das coisas? Qual é o peso das coisas que realmente importam para você, certo? Aqui não há mais mentira, não há mais enganação. Nesse terceiro estágio, não há como você se enganar. Não há como você colocar algo com mais valor diante de algo com menos valor. Não dá mais para colocar algo na mesma balança do que Deus, certo? As coisas vão alcançando o peso verdadeiro, o peso real, certo? E a medida, ela é justa no sentido de bem ajustada, certo? A realidade não é desproporcional, como a fala, ela se torna algo desproporcional quando a gente está falando realmente de fartura, de abundância de alimentos. Não é? Uma medida de trigo por um denário.
Quer dizer, aqui a justiça de Deus, ela é muito mais estreita. Ela é muito mais estreita, porque vai dar o real peso, o real valor das coisas. Não há mais enganação, não há como você colocar um valor acima daquilo que realmente vale as coisas para você, diante de Deus, certo? Esse é o estágio do autoconhecimento, a obra em negro. E é muito legal ver esse estágio aqui, ao invés de ir no começo, porque isso tira todo o engrandecimento que você tinha de si, né? Você recebeu uma coroa lá no começo, uma coroa de purificado e tal, né? Mas aqui, se você passa pelo autoconhecimento depois de tudo aquilo, você se esvazia de si. Há um total esvaziamento de si mesmo, certo? Total esvaziamento de si. Isso é muito legal. E aí vem o quarto estágio. O quarto estágio é a morte. O cavalo esverdeado. Existe uma obra alquímica ligada ao verde, né? O verde, ao amarelo, né? Seria uma espécie de apodrecimento mesmo, certo? Uma putrefação, digamos assim. Mas o que fenece, o que apodrece nesse estágio? O que a morte faz nesse quarto estágio? Ela arrebata, ela tira de fato tudo aquilo que nos impedia de ver a Deus. Porque não vai dizer que existe uma forma da gente chegar até Deus sem passar pela morte. Não tem como. Não há. Certo? Então esse quarto e último estágio é aquele que, de fato, vem dividir as coisas. Vem dividir. Vai separar aquilo que nos separa de Deus, para que possamos nos unir a Ele por completo. Certo? É o quarto estágio. E por isso é a águia quem chama. A águia é aquele que voa mais alto. Não é interessante encontrarmos, né, uma morte que puxa para baixo, mas uma águia que puxa para cima? Né? É lógico que está havendo uma divisão, uma separação do que é profano e daquilo que é sagrado, daquilo que é baixo do que é alto, certo? Do que deve descer com o que deve subir. Então, essa separação, tá? Então, esse movimento. Eu achei isso muito legal, achei isso interessante, tá? E aí vem o quinto selo. Quando abre-se o quinto selo, foi aqui que eu percebi que realmente existe uma ligação, né, entre as outras duas, os ciclos um pouco parecidos. Vou até ler um trechinho. Quando abri o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas que haviam sido imoladas por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Lá na frente diz que foi dada a cada um uma veste branca. Uma veste branca. Epa, peraí. Deus prometeu veste branca para alguém. Vamos voltar. E lá na igreja de Sardes, que é a 5, é a quinta igreja, Deus promete vestes brancas ao vencedor. Se você não lembra, dê uma olhadinha no texto ou volte na aula anterior, né? E Deus promete vestes brancas ao vencedor da quinta igreja. E aqui no quinto selo ele está dizendo que deu veste branca. Para quem? Para os vencedores. Os vencedores de quê? Da batalha que foi travada lá, né? Deus falou dessa batalha lá na carta à igreja de Sardes. E aqui está falando, as almas daqueles que haviam sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. Certo? E estes receberam as vestes brancas. Olha só, é só uma chamada, um paralelo, para a gente entender que existe uma ligação entre essas fases, entre esses ciclos, certo? E aí vem o sexto selo. No sexto selo também tem um paralelo, tá? A quinta igreja, mas para unir as coisas, que é o quê? São João vê um anjo, né? Eu vi ainda outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia consigo o selo do Deus vivo, né? Provavelmente que esse selo é aqueles anéis com o selo, né? Para poder selar as cartas, né? Que os antigos faziam. Né? Escrevia a carta, derramava a cera e aí marcava com o selo para dizer, né, de onde vinha aquela carta. Então o anjo tinha o selo, ele que selava, ele que marcava, tá? E com voz forte gritou aos 4 anjos que tinham recebido o poder de causar dano à terra e ao mar: não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado com o selo a fronte dos servos de nosso Deus. Marcar na fronte os servos de nosso Deus com o selo. E aqui, na igreja de Filadélfia, Deus diz: e nele gravarei também o meu nome.
nele gravarei o meu nome. Ao vencedor, certo? Gravarei o meu nome. Claro, vai selar. Vai selar, é evidente, né? Com o nome de Deus. Então a gente pode imaginar, né? Vamos imaginar, vamos exercitar a imaginação e a criatividade, certo? Para imaginar que nesse selo tem um tetragrama, o nome de Deus, o Yud He Vav He, que a gente tanto falou aqui no Depósito da Fé desde o começo, certo? O nome de Deus, eu vou gravar o meu nome, vou selar na fronte. E no livro de Ezequiel, existe um momento em que o anjo de Deus marca o servo de Deus com o Tav, né? O Tav, que é a letra hebraica, que é em forma de T ou em forma de cruz, certo? No servo de Deus, a fronte é marcada. E é interessante que a gente recebe, né, o óleo na nossa fronte no dia do nosso batismo, e no crisma esse selo é confirmado, por isso que é o sacramento da confirmação, certo? Nós somos selados com o óleo ungido, o óleo santo. E essa marca na fronte, ela simboliza, porque a gente vai ver outro tipo de marca, né? O que é essa marca na fronte? Ela simboliza que as minhas ideias, certo? Que é o símbolo da cabeça, tá? Não são minhas. Elas foram seladas, elas pertencem a outra pessoa. A quem o selo pertence, né? O selo diz que aquele que foi selado pertence a alguém. A quem? A Deus. Certo? Os servos de Deus, que não sofrerão o flagelo do livro do Apocalipse. Tá? Mais uma vez, esperança, cristão. Esperança não significa que a gente não vai sofrer nesta vida. Tá? Não significa, absolutamente. Mas os flagelos do fim dos tempos não nos tocarão. O que quer dizer? Aqueles que pertencerem, que permanecerem na cidade de Deus, não sofrerão a condenação eterna. Não sofrerão a tristeza eterna. Os males que atingirem o mundo não irão abalar a sua fé, certo? Não irão abalar a fé. Pelo contrário, irão fortalecer a fé. Irão fazer crescer. Tá? Para que aconteça de fato a libertação que está próxima. Certo? Então, por isso, cristãos, esperança. Tá? É o que São João está dizendo. E por que na fronte? Porque a fronte é símbolo das ideias. Certo? As ideias surgem da cabeça. Então, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo, aquilo que eu imagino, não é meu. Tem uma marca, tem um dono, certo? Minhas ideias, elas são direcionadas a Deus. A minha vontade já não é mais a minha, é a vontade de Deus. Esse é o processo que o cristão precisa, né, passar. Fazer com que essa marca na fronte, ela tenha um sentido, certo? Ela de fato aconteça. Não seja apenas um gesto ritual. Não seja apenas uma marca que vai fazer o seu sofrimento na condenação eterna ser maior, porque um batizado, um crismado, sofre mais no inferno do que um não batizado, do que um não crismado. Não é? Mas é claro que um batizado, um crismado, tem mais meios de estar perto de Deus, né? De fazer com que as suas ideias, de fato, sejam as ideias de Deus, certo? Não como é que eu posso dizer? Num esvaziamento da sua personalidade, não é desse sentido, mas no sentido de comunhão, certo? No sentido de comunhão, no sentido de que você gosta das ideias de Deus, tá? Aquilo que Deus quer é aquilo que você quer também, certo? Existe uma união e não uma contradição, uma briga, uma disputa, tá? É muito fácil da gente pensar nisso quando a gente olha para o matrimônio, tá? E é muito interessante porque Deus se utiliza da imagem do casamento inúmeras vezes, né? Nas Sagradas Escrituras. E é bem isso. Não é o que é um casamento, senão um momento em que ou as ideias estão em comunhão ou estão em desacordo. Né? Ou as ideias são causa de intriga, de atrito, ou de paz e tranquilidade. Né? Ora uma coisa, ora outra. Não tem casal perfeito, né? que não vai ter uma briga, e não tem casal que briga bastante que não tem um momento legal entre eles. Né? Vamos entrar num acordo aqui, que realmente é assim. Existem as duas coisas. Né? Claro, tem casais que não dão certo, né? E se separam. Né? Tem mais briga do que momentos bons, e aí, paciência. Né? Não vou aqui entrar nessa questão. Mas a imagem do casamento mostra um pouco do que é essa comunhão com a vontade de Deus, que deve haver. Certo? Certo. Então, assim foram os selos. Tá? Agora vem as 4 primeiras trombetas. Olha só, já separadas, né? As 4 primeiras trombetas e depois os 3 ais.
que são as 3 últimas trombetas, que são mais fortes. E aqui, mais uma vez, é um ciclo lunar. É um ciclo lunar. Terminou a lua crescente, que era a lua de fogo, a lua da ação. Agora vem a lua cheia. A lua cheia ela é mais tensa, porque sendo a lua cheia é o ápice, né? É o ápice da fase, é o ápice desse astro, desse luminar, tá? Onde ele brilha com todo o seu esplendor e ilumina a Terra. As fases de lua cheia, as noites são muito claras, certo? Quem mora na cidade não tem muito essa experiência das fases da lua, né? Justamente porque a iluminação da cidade ela ofusca até o brilho das estrelas, né? Mas quem já morou em zona rural, na época que não tinha energia, né, vai saber dizer isso, com mais precisão até do que eu, porque eu não tenho essa experiência, tá? O que eu tenho de experiência é um pouco daquilo que é essa zona rural onde eu moro, que é quase cidade praticamente, né? Então, tem iluminação? Tem postes? Claro que tem, né? Tem luz elétrica? Claro que tem, mas não tem 100%, né? Não tem todas as ruas muito iluminadas, certo? Então dá pra gente perceber um pouco, né? Quando tá na rua à noite e tal, e é fase de lua cheia, a gente percebe que realmente a Terra está mais iluminada, com o brilho da lua cheia. Então é o ápice da lua, certo? E logo significa que agora a coisa vai ficar mais pesada, vai ficar mais tensa. E é legal serem trombetas, né? Que o shofar, a trombeta, era tocada nas épocas de festa, para anunciar as épocas de festa dos judeus, né? O Rosh Hashanah, o Yom Kippur, e essas festas, elas falavam de um processo de purificação, um processo de mudança interior, certo? Era um novo tempo, um novo ciclo. Também os jubileus eram proclamados, né? Com os shofares, se não me falha a memória agora. Então, as trombetas, elas anunciam isso, coisas novas, coisas solenes, coisas grandiosas, certo? Alerta o povo, chama a atenção do povo, como o brilho da lua chama a atenção, né? Ilumina o chão, ilumina a terra. Então a trombeta, ela chama a atenção, ela desperta. E a trombeta, como vários instrumentos musicais, eles não tocam simplesmente os nossos ouvidos, tocam todo o nosso corpo. Quando a gente escuta, a experiência muito próxima da gente aqui também, o Terno de Reis. Quando começa a tocar o Terno de Reis lá longe, né, esse ano não teve aqui, né, infelizmente, mas né, a gente tem essa experiência. Quando começa a tocar o Terno de Reis, a gente sente a música tocar. Não é uma coisa assim, meu Deus, esotérica, não tem nada a ver. Mas no sentido que os instrumentos, a batida dos instrumentos, né, do tambor, do zabumba, né, do timbal e etc., do pandeiro, a gente sente no nosso corpo, porque as batidas, as vibrações, né, vibração mesmo de som, né, de onda, né, ela toca o nosso corpo. A gente sente. Quando a gente está no 7 de setembro, por exemplo, né, vê os desfiles das escolas, né, o som das bandas, das fanfarras, também da mesma forma, certo? E, claro, né, outras experiências que podemos ter com música que movimentam o nosso corpo, tá? Então, o que isso quer dizer? Não é somente ar, certo? Porque a trombeta é um instrumento de sopro, tá? Mas por ser música, por ser um som, ela está muito mais ligada à terra do que ao ar. Por isso a lua cheia. A lua cheia é a lua de terra. Enquanto nós tivemos a lua nova, de ar, comunicação, cartas. Lua crescente, fogo, movimento, ação, né? Estágios de purificação, os cavaleiros agindo, etc. Agora nós temos a lua de terra, a lua cheia. O ápice e ao mesmo tempo a terra, o chão. O que vai acontecer com esses flagelos? As 7 trombetas, elas tocam a terra. A terça parte da terra é ferida com a primeira trombeta, depois a terça parte do mar, depois a terça parte das águas, dos rios, né, da água doce, primeiro a água salgada, depois a água doce. Depois a terça parte do céu é ferida, a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas. Tudo isso é ferido com flagelos, certo? Quer dizer o quê? O mundo material está sentindo agora. Nós passamos por aquele chamado, né? Atenção, cristãos, acordem, despertem. Depois, estágio de purificação, movimento, ação. Agora, o mundo material vai ruir, vai acabar, certo? E é interessante porque o tempo está próximo. Esse itinerário espiritual é mais ou menos um itinerário de santidade mesmo. A gente olha para a vida de um santo,
né? Sei lá, não, Padre Pio não, que Padre Pio já era santo desde criança, eu falo muito dele aqui. Vamos pegar um santo que não era santo desde o princípio, vamos dizer assim. Um Santo Agostinho da vida, um Santo Inácio de Loyola, um Santo Antônio de Pádua, né? Pessoas que viveram suas vidas, né? São Francisco de Assis, estamos agora no ano jubilar, né, de São Francisco, 800 anos de falecimento de São Francisco, né? Vamos pegar pessoas como eles, que viveram vidas comuns, né, no pecado, etc. E de repente se converteram. O processo é esse, tem o chamado, né? Tolelede, tolelede, toma e lê, Santo Agostinho. Ele ouve o chamado. Ele lê a carta de São Paulo e aí se converte. Né? Tem o chamado de Santo Antão, né? Que ele passou na porta da igreja e escutou o diácono fazendo a leitura do Evangelho. Houve o chamado, a carta, né? Primeiro movimento, o ar, houve esse chamado. Depois, o fogo, o movimento. Santo Agostinho, radicalidade. Santo Inácio de Loyola, radicalidade, se converteu. Fica, né, aquela ação, aquele fogo. Depois, a terra. O que é a terra? O desprezo às coisas mundanas, certo? Desprezo às coisas mundanas. A terça parte do mundo inteiro, da terra, dos mares, das águas doces, do céu, foram atingidos pelo flagelo. Quer dizer, há um desprezo pelos bens materiais, pelas coisas mundanas, mas não há um desprezo pela matéria em si, porque não foi o mundo inteiro, foi a terça parte. Quer dizer, quando Deus criou, lá no Gênesis, Deus viu que tudo era muito bom. Tudo é muito bom, certo? Mas tudo é muito bom, assim como o Santo Inácio de Loyola colocou nos seus exercícios espirituais, né? Na medida em que aquilo nos aproxima de Deus. Na medida que aquilo nos afasta de Deus, a gente tem que se afastar daquilo também, tá? Então a terça parte quer dizer isso, um terço daquela coisa, do mundo inteiro, não presta, porque essa terça parte é o valor que nós estamos dando ao mundo, certo? É o apreço que nós temos por ele. Então, a gente não despreza 100%, a gente despreza a terça parte, porque a gente precisa se desapegar, somente isso, tá? Se desapegar das coisas, não ter apego às coisas, não ter apego aos bens, não ter apego às pessoas, certo? É a terça parte. Agora é a terra que se afasta da gente. Então esse movimento, não é? Depois os 3 ais, que são esses 3 ais. No primeiro ai, que é a quinta trombeta, abre-se o abismo. Abre-se o abismo, né? E parece que inferno e terra já são uma coisa só. Porque vem o anjo do abismo e as feras, começam a vir os gafanhotos, né? Gafanhotos semelhantes ao livro de Ezequiel. Tem gafanhotos lá também. Achei isso muito legal. Né? Só que os gafanhotos daqui são piores, porque eles têm rabo de escorpião, têm cabeça de gente, tem não sei o que de leão, né? É uma quimera na mitologia, que sai para destruir tudo, exceto os que estão marcados na fronte, com o selo de Deus. Né? Então vem esse anjo do abismo, que abre o abismo para que se misture, para reinar neste mundo, para de fato tomar conta. Né? A terça parte ruiu e outra parte agora está sendo devastada pelo abismo. O segundo ai, a terça parte da humanidade cai. A terça parte da humanidade fenece. Não significa que só a terça parte da humanidade será condenada. Não, mas 1/3 da humanidade está sendo castigada por esse flagelo. Quer dizer, os maus estão sendo castigados. Não significa que os maus são a terça parte da humanidade. Pode ser até mais. Mas quer dizer que a parte da humanidade que precisa fenecer, que precisa perecer, irá perecer. No sentido de que os maus serão punidos. Eles não vão dominar o tempo todo, né? Como na estátua de Nabucodonosor. Né? Vem uma pedra de lá de cima e derruba a estátua inteira. Tá? E aí são liberados anjos que estavam aprisionados no deserto. Peraí, eu estou lembrando de uma coisa aqui. No livro de Tobias, o anjo Rafael aprisionou Asmodeu no deserto. O demônio que estava sobre Sara, né? Foi aprisionado no deserto. E aqui anjos estavam presos no deserto e foram libertados para poder fazer a arruaça. Que tipo de anjo é esse? Né? Provavelmente Asmodeu está lá no meio. Né? São anjos caídos, são demônios. E um desses é Asmodeu. Nós sabemos o nome. E este, especificamente, é aquele que invade as famílias. Asmodeu é aquele que
Perseguiu Sara para matar os maridos de Sara, não é? Então, uma dessas devastações da humanidade que acontece nesses tempos que são os últimos é a destruição das famílias, certo? De inúmeras formas, tá? Mas Asmodeu, ele tá aí fazendo arruaça, tá? Tenhamos cuidado com ele em nossas famílias. E aí vem, né, o anjo com o livro que dá para São João comer, de forma muito semelhante também acontece com os profetas do Antigo Testamento, né? Tem, acho que é Jeremias, que come o livro também, assim, né? Come o livro que é doce na boca e amargo no estômago, né? Palavras doces que descem de forma amarga, tá? Então, a palavra, né, os ensinamentos, eles têm essa dualidade, porque é gostoso, é prazeroso, mas ao mesmo tempo é difícil, né? A tomada de consciência, quando está no interior, é difícil, é amargo, certo? É amargo. A Eucaristia, ela tem esse sabor, porque receber o sacramento é bom, a graça santificante que é infundida em nossos corações, né? É agradável ao paladar, vamos dizer assim, certo? Não literalmente, né? Porque a Eucaristia, o sabor da Eucaristia é um sabor muito neutro, né? Quando está tingida com o sangue de Cristo, né? Tudo bem, a gente sente, né, o sabor do vinho, que não muda, tá? Mas não é nesse sentido literal, mas no sentido de que a graça santificante, ela vem no princípio e aí depois ela é amarga no estômago. Por quê? Porque existe esse processo de cristificação que não é fácil, é doloroso, certo? Esse movimento. E aí, eu quero encerrar a aula falando rapidamente sobre essas duas testemunhas que aparecem aqui no capítulo 11, tá? Que ele está falando de tempos, né, de 3 anos e meio, e aí depois começa a dizer assim, que tem duas testemunhas, tá? Capítulo 11, a partir do versículo 4. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor na terra. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá de suas bocas um fogo que devorará seus inimigos. Sim, se alguém lhes quiser causar dano, é assim que deverá morrer. Elas têm o poder de fechar o céu, de modo que não caia chuva alguma nos dias em que profetizarem. E têm o poder de transformar as águas em sangue, e sempre que o quiserem, podem ferir a terra com todo tipo de praga. Quando elas terminarem o seu testemunho, né, de testemunhar, de anunciar, a fera que sobe do abismo vai combater contra elas, as vencerá e as matará. E os cadáveres das duas testemunhas ficarão expostas na praça da grande cidade, que se chama simbolicamente Sodoma e Egito, na qual também foi crucificado o Senhor delas, o Senhor das testemunhas. Enfim, mas depois elas vão voltar à vida, né, essas testemunhas. Só que antes disso, deixa eu ver. Foi-me dada uma cana para medir o santuário e tal. E darei às minhas duas testemunhas 1260 dias para profetizarem trajando vestes de luto. Tá, beleza. Quem são essas testemunhas? Está falando de duas testemunhas que vão se levantar para testemunharem a Deus, para anunciarem a Deus. E aí elas têm poder. Poder de fogo, poder de água, né? De fulminar com fogo que sai de suas bocas e, ao mesmo tempo, de impedir que a chuva caia e de transformar água em sangue. Esses movimentos de água e fogo, né, de subida e descida, lembram muito Moisés e Elias. Tá? Lembram muito Moisés e Elias. Porque são os dois que desapareceram das Sagradas Escrituras. Não sabemos, né, como é que foi, se morreram ou não. Moisés, o corpo desapareceu, e Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Moisés, tirado das águas, tira a água da pedra, abre o mar vermelho, transforma o mar em sangue, ligado às águas. Elias, ligado ao fogo, faz fogo descer do céu para queimar a oferta, né, na disputa contra o sacerdócio de Baal, é arrebatado numa carruagem de fogo, certo? Então, fogo e água, subida e descida. Quando Jesus é transfigurado,
surgem esses dois personagens ao seu lado, Moisés e Elias, tá? Então essas duas testemunhas são Moisés e Elias? Tá, pode ser que sim, tá? Que não morreram, né? Que depois vão morrer por perseguição da fera que saiu do abismo e depois vai voltar a viver, né? Mas podem ser outras pessoas também, porque a gente viu lá no começo, duas testemunhas são necessárias para anunciar o início do mês, a lua nova, tá? Talvez são duas testemunhas atestando mais uma vez o tempo, o fim dos tempos, o tempo está próximo, certo? Não necessariamente dois personagens específicos, tá? Porque se São João ele não deu nome, isso é simbólico também, tá? Mas ao mesmo tempo a gente não precisa ficar conjecturando, né? Ah, é fulano, é cicrano e tal, não sei o quê. Pode ser Moisés e Elias? Pode, faz sentido simbólico? Sim, faz, tá? Faz sim ser esses dois. Mas se a gente for pensar a longo prazo, se a gente for pensar 2025, 2026 anos depois, né, de Cristo, eu, Kleber, na minha loucura, colocaria São Francisco de Assis como uma das duas testemunhas. Por que São Francisco de Assis? Não porque estamos no ano jubilar, né? Não é por isso. Mas porque São Francisco de Assis é de fato um personagem que chama a nossa atenção. Chama a nossa atenção. Eu gravei até um vídeo sobre o Cântico das Criaturas e talvez, agora sim, né, por conta do ano jubilar, talvez eu faça algo, né, mais específico sobre ele aqui no canal. Né, talvez até justifique essa minha loucura. Né? Uma das duas testemunhas é São Francisco. Né? Porque, assim, o povo de Deus não se resume aos que estão nas Sagradas Escrituras. A história da igreja, ela continua, certo? Comigo e com você, tá? Ela continua, né? Não terminou com São Pedro, o primeiro chefe da igreja, não, continua com o Papa Leão XIV, certo? E assim vai. Né? A história dos santos continua sendo a história sagrada, tá? Não faz parte das Sagradas Escrituras, porque a Sagradas Escrituras ela está completa, ela tem um fim com o Apocalipse, mas a história sagrada que é narrada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, ela continua com a história dos santos, tá? Então beleza, depois eu posso justificar isso. Por fim, o último ai, a última trombeta, é o reinado de Cristo e o surgimento da Arca da Aliança. Só que aqui, essa última trombeta, ela não termina aqui e já vai direto para os cálices, né, para as taças. Aparece ainda alguns eventos, acontecem alguns eventos que eu vou deixar para a próxima aula, tá certo? Então na próxima aula a gente vai concluir a última trombeta com essas visões, certo? Essas novas telas, essas novas pinturas de São João e vamos dar seguimento aí à quarta e última fase da lua, a lua minguante com as 7 taças, tá bom? Então, obrigado por ter assistido essa aula até aqui. Não deixe aí de curtir essa aula, certo? De mandar para seus amigos que gostam do Apocalipse, que ficariam curiosos, né, em ver esses símbolos decifrados, né? E se você não está no grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, tem um link aí na descrição do vídeo, tá? Pode entrar, é de graça, certo? Lá a gente conversa mais de perto, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.